Fica livre, Espírito Santo. Por favor, Senhor. E fala conosco. Em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, pode se assentar, fica à vontade. Irmãos, é o 7º dia, da campanha que nós nos propusermos a fazer como igreja ao Senhor. E estou eu incumbido aqui de trazer uma mensagem aos nossos corações. Fico muito feliz. O tema que está proposto é as possibilidades da fé. E o texto está lá em Lucas, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Versículo 22. Vou ler aqui. Na verdade, nem cumprimentei, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Os irmãos que também estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Boa noite, paz do Senhor Jesus. E eu vou ler. 22. Ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Amém? Texto muito conhecido. Pastor, Rafael me deu 30 minutos. Tem bastante folha aqui, mas é porque eu espacei as letras, tá bom, pastor? Não se assusta, não. Irmãos, confesso que essa semana foi bem corrida para mim. Foi bem difícil. Mas estou eu aqui. Eu escrevi essa mensagem ontem no hospital, confesso. Me preparei, meditei bastante no texto. Na verdade, eu já tenho meditado bastante acerca de fé, possibilidades da fé. E foi bem legal ter recebido esse tema para falar, que eu já estava meditando há algum tempo. E eu escrevi esse texto no hospital, esperando a Pri e a Antonella. Eu falei, eu vou começar a escrever, porque senão eu vou chegar em casa, eu vou capotar. E dito e feito. Eu pensei, vou fazer de madrugada, mas eu cheguei, deu 5 minutos, eu morri. Mas vamos lá. Meus queridos, eu julgo de verdade que eu não sou merecedor de estar aqui. Também não tenho preparo suficiente para estar aqui. Contudo, eu considero também que estar aqui, além de ser um desafio, é um preparo para que daqui a um tempo, no amanhã, eu possa servir melhor ao Senhor e aos meus irmãos. Aí eu faço das palavras de Paulo as minhas. Paulo escreveu um texto e ele disse: olha, eu trabalhei muito mais que os meus irmãos. Primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus. Só que ele continua, mas foi a graça e não eu. E Jesus enfatizou uma vez: sem mim nada podeis fazer. João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. E isso é literal, irmãos. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas amém, eu li o texto. Eu queria falar sobre 2 perspectivas. Eu queria falar um pouco em cima desse texto, sobre a fé que acredita e a fé que obedece. Eu confesso aos irmãos que eu vou estruturar essa mensagem, ainda vou tentar escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu sempre falo que eu escrevo melhor do que eu falo. Isso é verdade. Eu consigo escrever tudo, mas quando eu vou falar, mas é um aprendizado. E na verdade são 2 subtítulos que eu coloquei aqui acerca desse texto. E eu queria falar um pouco sobre a fé que acredita. No meu ver, é uma fé superficial. Superficial significa literalmente pouca profundidade. E Jesus teve muito isso no seu ministério. Muitas pessoas superficiais acompanharam Jesus. Jesus, ele teve muitas pessoas que o seguiram. Na verdade, milhares de pessoas que seguiam ele onde ele ia. Mas ele teve pouquíssimos discípulos. E
eu queria falar um pouco sobre essa fé superficial das pessoas. A fé que acredita tem algumas vertentes peculiares, meus irmãos. E se você se identificar com alguma delas, eu peço a você que não se escandalize não, mas que entenda que é apenas para um despertar nosso mesmo e que o Senhor possa impulsionar a gente nessa noite a passar para um próximo nível, falando de fé. Ouça a palavra, leia a palavra, ore ao Senhor, jejue, cresça em Deus, pratique aquilo que estamos aprendendo, principalmente nesse propósito de jejum, que são palavras específicas e buscas específicas, e coloque em prática e passe para o próximo nível. Que nível? Eu acredito, irmãos, que tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor, nós praticamos, nós passamos para um outro nível. Nível de relacionamento, de conhecimento, nível de proximidade, nível de crescimento em Deus. Jovem rico, segundo ele mesmo lá no texto, todo mundo conhece o texto, ele chega até Jesus e pergunta: bom mestre, não, ele não pergunta bom, ele pergunta isso na verdade: bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Eles têm essa conversa e Jesus lista lá os mandamentos. Ele fala: mas olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E aí Jesus fala: então, dê tudo o que você tem aos pobres, vende os seus bens, dê tudo o que você tem aos pobres e me siga. Esse texto ele está nos evangelhos sinóticos, né? E é um texto bem conhecido porque fala acerca do camelo, né? É mais fácil, Jesus no final da conversa, Jesus fala: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E é disso que está falando, é disso que o evangelho que Jesus está falando, que o evangelho se trata de salvação, de entrarmos no reino de Jesus, entrarmos no reino de Deus. Interessante, aí depois dessa conversa, até numa expressão idiomática, Jesus disse, olha, como se Jesus tivesse dito: olha, deixa os seus despojos, deixa aquilo que você ama e me segue. Dê tudo aos pobres. Refletindo, irmãos, nós sempre teremos algo que nos impeça de nos relacionarmos com Deus. Nós vamos ter sempre algo que vai tirar possibilidades de relacionamento com Deus. E a vida eterna, ela se constrói com o relacionamento com Deus. E terá sempre no nosso meio, sempre entrepondo, sempre no nosso caminho, coisas, possibilidades que vai fazer com que nós tenhamos, não tenhamos essa possibilidade de construir um relacionamento, de ter uma vida com Deus. E fazendo uma introspecção, o que nós estamos fazendo, o que nós temos feito para que nós venhamos ter essas possibilidades, o que nós estamos apresentando diante de Deus. Note que Jesus disse para que o jovem desse tudo aos pobres e falou: olha, me siga. Ele não falou: olha, dê tudo aos pobres e você estará no reino de Deus. Não, ele falou: olha, dê tudo aos pobres e me siga. Há um caminhar, há um caminho para que nós encontremos ao Senhor Jesus, para que nós herdemos de fato. Obrigado, Gui. E pensando acerca dessa superficialidade, ou seja, na pouca profundidade, no pouco compromisso, hoje refletindo, quem nós somos, quem nós seríamos. Nós seríamos aquele jovem que preferiu não caminhar com Jesus, ou nós somos aqueles que abrem mão, que nem disse a música, abandonou tudo para que pudéssemos ter uma vida com Deus. Possibilidades, meus irmãos, possibilidades
nós temos duas, falando do Evangelho, da missão de Jesus. Nós temos duas possibilidades e elas são bem nítidas. Todos nós conhecemos, seja nós cristãos ou não. Existe possibilidade de herdarmos o reino de Deus ou não. E é um fato. E as possibilidades de nós estarmos longe do Senhor. Existe muitas possibilidades de nós estarmos longe. E muitos caminhos pelos quais nos levam a priorizar outras coisas no lugar do reino celestial. Eu tenho aprendido um pouco sobre as disciplinas espirituais. Aprendido no sentido de que tentar praticá-las. Que aprender, irmãos, a gente quando chega na igreja a gente já aprende isso. Então, praticar é um desafio, mas eu tenho tentado cumprir com as minhas disciplinas espirituais. E a falta dessas disciplinas espirituais nos levam à falência espiritual. E quando nós não estamos bem espiritualmente, nós tendemos a não vislumbrar uma vida eterna. Na verdade, eu creio muito que o diabo trabalha muito nisso, para que nós tiremos o olhar do reino eterno, do reino celestial de Jesus. Porque dessa forma, se nós não pensarmos, porque se assim nós não pensarmos, se nós não tivermos um olhar para a vida eterna, a estrada do Evangelho será uma mentira e nós nunca caminharemos por ela. Eu costumo mencionar bastante esse termo estrada, porque uma vez eu estava orando, eu gosto muito de escrever, fazer umas orações escritas, e eu escrevi sobre isso, sobre caminho, sobre estrada, eu menciono muito sobre isso. Pode reparar, tudo que eu escrevo tem estrada, caminho, eu sempre vou falar sobre isso. Enfim, como eu disse, Jesus chama o jovem rico e fala para ele: me segue. Há um caminho, meus irmãos, há um caminho. E há possibilidades com o Senhor Jesus. O próprio Jesus fala: olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Há um caminho até o Senhor Jesus. As possibilidades de falta de compromisso com Deus nos tornará pessoas cujos nossos olhares não terão mais o foco na Nova Jerusalém. E toda vez que o Senhor de alguma forma falar que nós deveríamos ou devemos abandonar ou deixar algo para que pudéssemos segui-lo ou caminhar com Ele, a nossa resposta provavelmente será a mesma dele. Nós consentiremos, nós ficaremos tristes porque nós somos muito presos àquilo que esse mundo nos proporciona. E isso eu digo acerca de vida eterna e também acerca dos propósitos específicos que Deus tem para cada um de nós. A missão é a mesma. Salvar os homens da perdição, mas Deus dá ferramentas, Deus nos chama para propósitos específicos. Eu acredito muito nisso. Medite constantemente na possibilidade de herdar a vida eterna, de ir para o céu de fato, e isso te impulsionará a ser mais assertivo no caminho. Medite nessa perspectiva. Amém? Eu gosto muito do texto de Êxodo. Moisés, Deus fala com Moisés, Deus fala com Moisés. Moisés, antes de falar com o faraó, Moisés convence o povo e fala: olha, Deus vai nos tirar da terra do Egito, etc. E quando Deus fala para o faraó, que dá a notícia que Deus vai tirar o povo, o faraó fala assim: olha, está lá em Êxodo 5, você dá uma lidinha lá. Deus fala assim: ocupa esse povo para que não acreditem nas palavras de Moisés. Ou seja, tirem as possibilidades dessas supostas verdades. Não deixe de pensar nisso, ocupem-os. Nós estamos presos aqui, irmãos. Nós estamos presos com essa vida. E se você fizer uma introspecção, você vai identificar muita coisa. Ainda hoje temos a possibilidade, irmãos.
temos a possibilidade de cometermos menos erros, nos dedicarmos mais ao Senhor. Há tempo de nos arrumarmos, nos fazermos autorreflexões e colocar e arrumar as coisas, arrumar a casa e seguir o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu escrevi muita coisa aqui. Quero falar rapidamente também acerca da fé obediente. A fé obediente, irmãos, é a fé que nos dói, que machuca muitas vezes, porque ela implica em perder para ganhar. Isso nos dói. Perder para ganhar aquilo que nós não vemos, isso machuca, irmão, em alguns aspectos. Lembra, Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Está lá em Mateus 16. A fé em Cristo, em Jesus, ela é literalmente uma fé que obedece. Fé em Cristo é a fé que obedece a Deus e a sua palavra. Isso é fé, irmãos. A fé que acredita é um pouco diferente, porque nós podemos selecionar um pouco daquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que eu concordo. É o chamado dos judeus, a fé do obediente. Êxodo, em Deuteronômio 6,5. Amará, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Tanto que o escritor dos Hebreus, ele vai falar que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Algumas traduções vão falar que é o firme fundamento. O firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Abraão, Gênesis 12, chamado de Abraão, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ló e Abraão, quando se separaram, Ló olhou, avistou o campo, falou: vou para esse lado. Abraão não avistou as possibilidades. A fé obediente, ela faz com que nós caminhamos mesmo sem termos possibilidades. Humanamente as possibilidades eram ruins. Fé obediente. Obviamente que Abraão é o maior exemplo, pelo menos um dos maiores exemplos de fé. E por isso que eu falei dele aqui. Mencionei ele. A fé obediente, ela nos ajuda, ela transpõe barreiras intransponíveis, que para nós são intransponíveis. Por isso que Jesus teve poucos discípulos. Fé obediente, irmãos, implica em perder, implica em se sacrificar. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé. Há possibilidades na fé, há possibilidades em Deus inimagináveis, elas são imensuráveis. Vim compartilhando algumas coisas com o Daniel hoje, e ele comigo. A fé nos proporciona experiências imensuráveis. Se hoje Deus te chamar para andar com Ele, se tiver algo que te impeça, se você pensar e ver que algo tem te impedido de caminhar com o Senhor, ore a Deus, busque ao Senhor. Deixa que nada se coloque no lugar entre você e o Senhor, porque você não vê as possibilidades de caminhar com Deus. Aquilo que é o desejo do nosso coração, sabe? Já ouviu esse ditado? Segue o seu coração. É aquilo que o seu coração gosta. A fé obediente, ela não caminha porque ela enxerga algo, mas são fundamentos invisíveis, mas firmes, como diz o texto. Firmes.
Procure sair da superfície, irmão. A superfície não é lugar para discípulo. Discípulo anda com profundidade. Profundidade em Deus. E se nós estamos passando um tempo difícil e não buscarmos profundidade em Deus, quando nós vamos buscar? Deus é um Deus que permite que nós encontremos Ele. Fé obediente possibilita encontrar Jesus, encontrar Ele, encontrar quem Ele é. Primeira de João: quem declara permanecer nele deve andar como ele andou. Essa fé obediente, irmãos, isso eu sou testemunha, equilibra os desequilibrados, cura o incurável. Essa fé desobediente, ela inclui pessoas doentes na igreja. E processualmente, Deus em Cristo faz nova todas as coisas, possibilidades. Essa fé transforma. Essa fé relacional transforma. Eu gosto de pensar que algumas filosofias, por exemplo, a do marxismo, que ela fala que tudo é matéria em movimento, e isso é bom, é belíssimo, porque de fato é. Contudo, ela nega a existência do invisível. Na verdade, ela até luta contra isso. Mas essa fé nos faz entender que para que o visível aconteça, o invisível, para que o invisível já aconteceu primeiro. A fé, aquilo que nós enxergamos, ela se materializa por conta do invisível, por conta do haja. Deus é o Criador. Em Deus não há impossibilidades. Não existe impossibilidades. Lucas 1,37. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Acabando, pastor. Irmãos, nós servimos um Senhor, um Deus que pode fazer todas as coisas. Se nós continuarmos aplicando o nosso coração em jejum e oração, as possibilidades, as experiências com Ele serão sempre crescentes. Deus é inesgotável. E se nós formos também buscarmos Ele ininterruptamente, nós aprenderemos ininterruptamente, conheceremos ininterruptamente, e nós viveremos com Ele com variáveis de possibilidades, diversas possibilidades. A fé obediente, meus irmãos, ela continua, mesmo quando o fim da estrada parece que nunca vai chegar. Ela permanece, porque a fé obediente, irmãos, ela está ligada naquilo que está escrito. Está escrito, irmãos. Jesus, Ele está conosco. Ele disse isso. Falou: estou com vocês até o final dos séculos. Quando eu vou fazer morada e eu vou vir buscar vocês. Ela age com racionalidade, essa fé. E aquilo que não existe, existe porque está escrito. Isso é uma fé racional. Não é uma fé que vem e vai por conta de emoções. Já viveu isso? Um dia você acredita em Deus, mas no outro dia você fala: não sei não, viu? É uma fé racional, irmãos. Está escrito. O jovem, ele foi com seus despojos. Ele preferiu. O coração dele estava preso nisso. Ele amava isso. E ele
escolheu andar pelo caminho que ele andava. E continuou obstinado pelos seus bens, por aquilo que trazia de alguma forma para ele, talvez segurança, enfim. A fé nos possibilita. Em tempos de hoje, a fé possibilita-nos esperança. Esperança, irmão. Quantas pessoas hoje têm buscado esperança? Jesus é a esperança. Ele nos possibilita isso. Há muitos caminhos, meus irmãos, muitos caminhos. Eu gosto de pensar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que para nós nos perdermos, há muitos caminhos. A verdade, existe um caminho, é Jesus. Agora, para se perder, irmão, tem várias estratégias aí. E falando de esperança, João 14 fala sobre isso. João 14 é um texto que me persegue. Muito tempo que eu leio João 14. Não sei o que acontece. E Jesus fala sobre isso, sobre o que eu acabei de falar. Ele virá assim nos buscar. E eu gosto muito de pensar, quando eu passo por algo que me possibilita numa perspectiva de perder, ou de não ter, ou de me angustiar. Jesus disse, está escrito: eu estarei convosco até o findar dos séculos. Está escrito, irmãos. É uma esperança que eu cultivo no meu coração. Eu cultivo ela. E a fé nos possibilita. Nós que muitas vezes não entendemos ou não mergulhamos, né? Um termo muito comum hoje em dia, mergulhar na presença de Deus. Nós que somos superficiais, mas a fé nos possibilita muitas coisas. E uma das coisas maravilhosas é adentrar ao reino dos céus. Ela nos possibilita a cura, nos possibilita nós vermos aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam nas drogas, se recuperarem, se ressocializarem. Jesus enviou 70 discípulos. Ele enviou e deu poder para que eles curassem, para que eles expulsassem demônio. Eles foram. Quando eles voltaram, eles disseram assim: Senhor, nós curamos em teu nome, e os demônios se submeteram a nós. E Jesus olhou e falou: olha, não se alegre por isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus avistou possibilidades de perda. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Há possibilidades em Deus infindáveis, meus irmãos. Deus, Ele nos permite encontrá-lo. Nós que não queremos muitas vezes. Amém, meus irmãos? Quero orar um minutinho antes que passar para o pastor. Você curve sua cabeça. Você possa fazer uma introspecção acerca daquilo que você ouviu. Espero que eu tenha sido claro. Pai querido, Senhor, como é bom, Senhor, meditarmos na sua palavra e nas tuas verdades, ó Pai. É nelas que nós estamos seguros, ó Pai. E Pai, para onde que nós iríamos, ó Pai? Como disse Pedro, que só o Senhor tem essas palavras, e palavras de vida eterna, só o Senhor tem, Pai. Para onde nós iríamos, ó Pai? Para onde vamos, ó Pai? Só o Senhor é o caminho. Por isso queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nos ajude, ó Pai, a caminharmos com o Senhor, ó Pai, mas sem os despojos, ó Pai, que nós amamos. Que aprendamos, ó Pai, a entregarmos tudo e sermos literalmente, ó Pai, dependentes do Senhor, ó Pai. Nós cremos numa fé que nós cremos num Senhor que nós nunca vimos, ó Pai, mas nós temos certeza, nós temos convicção, ó Pai, que o Senhor é o Deus que é o Criador do mundo, ó Pai, e que nos salvou, e que vai um dia nos levar para o reino do Filho do seu amor. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos
colocar a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Durante essa caminhada, Senhor, durante esse período, ó Pai, a qual aplicamos o nosso coração para buscá-lo, ó Pai, que nós consigamos compreender as Tuas verdades, ó Pai, e que consigamos, ó Pai, caminhar, Senhor, olhando para o Senhor, ó Pai, não para nós, ó Pai. Nós somos falhos e pedimos perdão, assim, mas que o Senhor desperte os nossos corações. É a minha oração. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém?